bem-vindos ao nosso Axis às 10, né? A quarta temporada do Axis às 10. É uma das lições que aprendemos na pandemia, né? Durante a pandemia, a gente iniciou esse trabalho do Axis às 10, e após o diálogo com muitos clientes, né, a gente continuou trazendo temas que a gente entende como relevantes para serem partilhados aqui com os senhores e com as senhoras. Primando aqui pela pontualidade, né? Que quem nos conhece, conhece os trabalhos do Axis, sabe que a gente gosta sempre de cumprir aí os nossos horários, os nossos combinados. Então, a gente começa pontualmente às 10 horas, é, e nós, do Axis, agradecemos a todos e todas aqui presentes. A gente tem um número grande de inscritos, por isso a gente também vai transmitir e vai gravar essa apresentação, esse momento do Axis às 10 para ser disponibilizados no YouTube, né, porque a gente tem aí algumas incompatibilidades de horários e difusos horários com outros países, então por isso que a gente vai também deixar reservado. Desde já, eu agradeço a presença aqui da Madre Rosane conosco. Ela vai também colaborar com a experiência das irmãs escolápias. Após a fala do Adilson, a Madre Rosane vai colaborar um pouco com a experiência das escolápias, num sentido sinodal, no sentido do que a igreja nos ensina, de partilhar, não só entre nós irmãos, mas entre todas as congregações, as experiências. São experiências desafiadoras, mas também muito importantes para todos nós. A gente tem um pequeno vídeo do Axis, né, um vídeo institucional do Axis, para quem não conhece todos os nossos trabalhos, a gente disponibiliza aqui especificamente um vídeo institucional do Axis, é, falando um pouco das nossas atividades. E na sequência a gente já passa a palavra aí para o professor Adilson para ele dar início para a gente à apresentação. Karina, por favor, pode exibir o nosso vídeo institucional. Obrigado, Karina. Adilson, por favor, fique à vontade, né, para a gente poder começar o nosso trabalho aí. São 30 minutos de exposição do professor Adilson. Na sequência, a gente tem a palavra da Madre Rosane, que também vai dar testemunho dela, a experiência das irmãs escolápicas em relação a esse processo de união de províncias. E depois, na sequência, a gente tem os minutos finais para as perguntas, para dúvidas, para questionamentos, tanto para o Adilson quanto para a Madre Rosane, para que a gente possa partilhar um pouco essa experiência. Adilson, por favor, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ok, Márcio. Muito bem. Bom dia a todos e a todas. Então, vamos dar continuidade nesse nosso Axis 10, na nossa quarta temporada, como já dito pelo Márcio. Muito bem. O tema, então, será a união de províncias, fusão de províncias, um assunto muito instigante e que tem ocorrido não só no Brasil, como também em outros países. Em outros países, já diria até anteriormente, dada a escassez, a redução de vocações, e aqui no Brasil, nos últimos anos, também temos visto. Então, vamos falar, neste tempo que nós temos, deste caminho técnico, canônico, para a gente entender um pouco o que seria essa caminhada, até esse equilíbrio, esse alinhamento.
Muito bem. A minha formação ao longo da carreira aí foi bem multidisciplinar, diria assim, teologia, matemática, mestrado em engenharia, uma caminhada na área da gestão muito grande, como diretor de escola, diretor de obras sociais, diretor de presídio, antiga FEBEM também, uma formação, diria, ampla e também com alguns cursos rápidos feitos lá em Roma, nos Estados Unidos, na área de educação e também nos documentos da igreja. E há mais de 20 anos, portanto, atuando com as congregações religiosas em todo o Brasil, e, pontualmente, algumas também fora do país. Muito bem. No Artes das 10 de hoje, nós nos propomos, então, a falar rapidamente uma conjuntura para a gente internalizar e entrar, de fato, no assunto, também dos aspectos canônicos que levam, né, como fazer para entrar nessa fusão, nessa união de províncias, aspecto civil e governança também, porque isso é um assunto de governança, estamos falando de fusão de província, então do macro para o micro, né? A decisão ela não sai da província de maneira geral, ela vem de uma decisão de capítulos gerais, por isso, então, governança é crucial neste assunto. O discernimento, seria 5 passos para o discernimento, o que fazer na pós-fusão e, como o Márcio disse, encerrando com o case das escolatas, com a Madre Rosane, né? Se dispôs gentilmente a falar para a gente também da experiência delas nessa fusão de províncias que tem ocorrido com as escolatas. Muito bem. Essa conjuntura, o que dizer da conjuntura, então, que pode nos levar a isso? Né? Nós estamos hoje numa igreja, nos últimos anos, que tem desafios cada vez maiores. E aí, no documento da congregação, agora o de Castelo, né, para o Instituto de Vida Consagrada, esse documento de 2018, Economia, Serviço, Carisma e da Missão, diz que a crescente diminuição da força correspondeu ao aumento das dificuldades. Quais forças? Diversas, né? Pode ser força patrimonial, estrutural, recursos financeiros, tecnológicos e também, é claro, as vocações. Mas as dificuldades continuam. Pelo contrário, né? Eu diria, elas aumentam cada vez mais. E no seminário que nós tivemos aqui em 2018, na CNBB Leste 2, nós falávamos sobre vários assuntos, o Axis e outros convidados, e o Dom Paulo, que estava como arcebispo da Arquidiocese de Uberaba na época, e também em Formosa, substituindo, dada a vacância do bispo lá na época, ele disse na palestra dele, a cada dia as exigências aumentam mais, e de fato aumentam. Nós temos aí, por exemplo, a educação, né, a Lei 87 de 2021, a nova Lei da Filantropia, que está cada vez mais pesada, com a presença muito grande da Receita Federal do Brasil. Alguns dizem que essa lei é uma lei contábil, tamanha exigência que ela coloca, tamanha fiscalização. Nós temos a pressão, né? Uma pressão sobre os membros da igreja, sobre a igreja em si, uma pressão política cada vez maior também ocorrendo no Brasil. Uma imprensa cada vez mais vigilante, temos isso também. Tem umas leis com relação às minorias, não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que é uma pressão, uma exigência, um desafio cada vez maior para todos nós, é claro, né? Temos a ausência da alteridade, o respeito ao outro, a visão do outro. São desafios que a nossa igreja enfrenta. E isso é, para todos nós, ao longo dos últimos anos, apertando cada vez mais. Nós temos essa visão, esse dado estatístico, é o último dado que nós temos é 2015, ainda feito pelos SERES, estão atualizando os dados, agora pela CNBB, mas tínhamos 40 mil freiras em 1970, chegando a 33 mil em 2014, uma queda em torno de 15%. Padres e religiosos, então tem diocesano e Instituto de Vida Consagrada, de 13 mil para 24 mil, como está aqui no gráfico. Quando a gente abre esse 13 para 24, a gente percebe que os religiosos permaneceram estáveis, praticamente 8 mil a 8.400. E o diocesano, de fato, cresceu de 5 mil para 16 mil, tendo um crescimento, então, de 220% quanto a padres diocesanos, mas nos institutos de vida consagrada e sociedade de vida apostólica, um aumento de 5%, quase com estabilidade. Ou seja, as vocações também é um reflexo da situação no país e a gente acaba na verdade, tendo uma redução, no caso, da feminina e da masculina, praticamente uma manutenção do quadro. Muito bem. Aqui são duas ruas, diria assim, da minha cidade, Itaúna, aqui na Diocese de Divinópolis, a 80 quilômetros de Belo Horizonte. Por que colocar isso aqui? Porque tinha uma igreja, Assembleia de Deus, na ponta dessa rua, uma outra, Ministério Livre, Templo do Recomeço, na mesma rua, uma outra, Santuário de Itaúna, que não é católica, Igreja Batista da Lagoinha em frente, literalmente em frente, na rua de baixo, uma igreja universal,
a Igreja Internacional da Graça de Deus em frente, ao lado a Igreja Batista Central e 2 bares. O que tem a ver os bares? Vamos ver. Isto, no decorrer de 1 ano e meio, foi feita essa análise, tá? Na minha cidade, eu andando na rua, percebendo essas coisas e percebi. Então, nós temos aí 7 igrejas de outras denominações, que não católicas, neste pequeno espaço. E esses 2 bares? 2 bares fecharam. Eles foram para outro lugar. Na verdade, eles mudaram de lugar. Mais interessante é que 2 igrejas também fecharam. Santuário de Itaúna e Assembleia de Deus, que saíram desse local e foram para outro local na cidade. Mas, no lugar dos 2 bares, surgem 2 novas igrejas. A Igreja Mundial do Poder de Deus e uma igreja que eu nunca tinha ouvido falar, Cidade Church, uma igreja para a cidade. Não sei se vocês já viram isso. Eu quero dizer que, no raio de 150 metros, 9 igrejas nos últimos 18 meses, onde 2 saíram, mas ainda temos 7. Essa é a realidade da minha cidade, onde nós temos uma igreja católica, que é claro, a igreja católica é uma só, e temos mais de 45 denominações de outras igrejas. Essa realidade não é só daqui da minha cidade, mas também de todo o Brasil. Eu falo de uma cidade de 90 mil habitantes, e se pensar Rio e Espírito Santo, onde a presença dos evangélicos é ainda maior, uma situação bem diferente estaria ocorrendo, e de fato ocorre. Mas temos muitos agravantes, que podem levar à fusão, podem levar à união de províncias. Dentre eles, a questão da religiosidade. Acabamos de ver esse gráfico. Nós temos, então, um aumento também, além de ter o aumento de evangélicos nos últimos anos do Brasil, nós temos o aumento das pessoas sem religião e, pior, os jovens. A parcela da juventude, a maior parte sem religião, estão dos jovens. Nós temos um crescimento também do espiritismo e temos uma redução da questão católica. Claro que afeta também vocações. Nós temos a taxa de natalidade caindo no país. Nós temos no Brasil hoje 1,7 filhos por mulher, quase uma taxa europeia. Isso não repõe nem a população no médio e longo prazo. Então, menos filhos por mulher, nós temos também possibilidade de menores de vocações. É uma situação clara. E as questões do mundo, as questões mundanas, uma internet cada vez mais atrativa, crianças de 2, 3 anos de idade com celular nas mãos, uma criança com 9 anos com acesso ilimitado à internet, com tudo que tem de bom e também tudo que tem de ruim, e isso também atrai, isso tem todo um atrativo que tira de umas questões, diria, religiosas para as questões mundanas, o que é diferente do passado, nós não tínhamos esse acesso tão cedo. No passado muito recente, estou falando do passado do ano de 94, dos anos 90, quando a palavra internet saiu a primeira vez na revista Exame, falando, portanto, de 30 anos atrás, praticamente. Então, tem essas questões do mundo que também levam ao agravamento e, é claro, reflete aquela frase que nós vemos no início, publicada nesse documento, Economia, Serviço, o Carisma da Missão. Diminui as forças e aumenta as dificuldades. E temos um outro agravante muito grave, de fato, redundante, que é a questão financeira, o que leva também à possibilidade de união ou fusão de províncias. Ou seja, tudo isso, então, são agravantes que levam a essa questão de uma potencial fusão. Aqui, é claro, não só fusão de províncias, como também uma cisão patrimonial, criação de uma organização religiosa, como já temos feito diversas nos últimos 10 anos no Brasil. Não era um assunto muito comum na igreja, mas fortaleceu após a mudança do Código Civil em 2003 e também depois o Decreto 7.107, que vem contemplando ali dentro o Acordo Santa Sé. Muito bem, são agravantes que podem levar à fusão. Ótimo. Mas, na Fratelli Tutti, na última linha, lá no item 55, no primeiro capítulo sobre o mundo fechado, o Papa fala, caminhemos na esperança. Ou seja, apesar das dificuldades, não percamos a esperança. Isso aí é uma fala que a gente não pode também deixar ao léu. Bom, muito bem, temos agravantes. Os aspectos canônicos. Aqui nós dividimos em 2, o Papa e o Código de Direito Canônico. Vamos ver por que o Papa. O Papa é um influencer, é claro, né? É um celular aí, ele influencia todo mundo. Então, algumas falas dele, nesse livro A Força da Vocação, que foi um claretiano, né, que escreveu os períodos claretianos, uma entrevista com o Papa Francisco, e o Papa Francisco fala do peso das obras. Ele fala, é certo que muitas vezes nos vemos com estruturas pesadas e grandes colégios, universidades, instituições de ensino superior, hospitais, obras sociais, projetos diversos, mas com poucas forças e com poucos religiosos. O Papa ratifica, que nós acabamos de ver em dados estatísticos, o Papa ratifica essa influência canônica, né? E ele falou na abertura do ano da vida religiosa consagrada, em 2014, falava que esperava gestos concretos das pessoas com relação aos pobres, refugiados e tal, mas almejava também reutilização de grandes casas em favor de obras mais consoantes,
às exigências atuais e adaptação às novas necessidades, mas também a racionalização das estruturas. E essa racionalização pode ser um caminho para a fusão de províncias, para a união de províncias. Ou seja, o Papa também tem dado umas chamadas, uns toques, diria assim, de maneira muito sábia, né? E o Papa fala em 2016, então, ó, 2018 livro, 2014 ano da vida consagrada e 2016 do simpósio internacional, ele fala também dessa situação. Ser fiel ao carisma requer um gesto de coragem. Não é sair vendendo tudo, não é passar para frente, mas um discernimento sério, que pode sugerir que se mantenha viva uma obra, mesmo que ela produza perdas. Mas olha só, desde que não seja por incapacidade nem inabilidade, temos que ser bons naquilo que fazemos. Todos nós, religiosos, religiosas, leigos, o clero, todos nós. Mas esse discernimento sério pode levar também, não só uma revisão de obras, mas também a uma união de províncias, mas não de maneira atropelada, de maneira como mundanamente muitas vezes fazemos, de maneira refletida, discernimento, que é a ação do Espírito Santo para nos levar a refletir de fato qual é a vontade de Deus, que pode levar a uma fusão de províncias, né? E a influência canônica? Temos a influência do Papa Francisco. E a influência do Código de Direito Canônico? Eu diria, o que nos diz o Código de Direito Canônico, né? Olha, todos os administradores, todos nós, vocês religiosos, religiosos, do clero, e todos nós leigos que atuamos com vocês, temos a obrigação de desempenhar as nossas funções com a diligência de um bom pai de família. Não é um pai de família qualquer, é um bom, que cuida, que chama atenção, que admoesta, que corrige, que dá sanções, que elogia. Assim deve ser o administrador dentro da igreja. Está lá no Cânone de 1284. A nossa responsabilidade ela é enorme. Muito bem, mas cabe a quem? Cabe a quem essa questão de união, de abrir novas províncias? Cabe à competente autoridade do Instituto. Por isso, o capítulo geral discute, discerne, define e decide que em determinado local do mundo, em determinado país, vai ter uma união das províncias, vai ter união daquelas casas. Então, a competência está dentro do próprio Instituto, está lá no Cânone 581. Por isso, os atos do capítulo geral, que discutem lá, ficam depois 4, 6 anos, levando uma caminhada em determinado país, no caso, no Brasil, vamos falar assim, unindo as províncias dentro do Brasil, ou Brasil com outros países, como tem acontecido na América do Sul. Então, união de província cabe ao Instituto, ao seu capítulo geral, mas união de Instituto de Vida Consagrada já ultrapassa as forças do Instituto, cabe à fé apostólica. Então, fique bem claro isso. Quem decide a união de província é o próprio Instituto, dadas as suas necessidades e dificuldades. Mas fundir duas congregações franciscanas ou duas outras congregações, dos outros institutos de vida consagrada, claro, pode partir do Instituto, sim, decisão de encaminhamento de capítulo geral, mas a decisão é da Sé Apostólica no caso de fusão de Instituto de Vida Consagrada. Muito bem, ficou claro, né? Caminhando, então, nós temos o Cânone 1282, que diz que todos nós, clérigos, leigos, que tomarem parte por título legítimo na administração dos bens eclesiásticos, de todo esse patrimônio que a igreja tem, devemos cumprir as funções em nome da igreja, nos termos do direito. Por que colocar esse cânone aqui? Porque nós todos, nós leigos, religiosos e religiosas e clérigos, temos que conhecer os documentos da igreja. Temos que conhecer o Código de Direito Canônico. Temos que saber que teve uma alteração do livro 6 recentemente, em 2019. Temos que saber o que está acontecendo na Santa Sé, nos documentos emanados. Temos que conhecer as constituições, os atos dos bispos, por exemplo, que interferem na nossa gestão, no nosso dia a dia. Não dá para ter pessoas trabalhando conosco se não conhecem essa documentação canônica também, porque faz parte do dia a dia, faz parte do cerne dessas instituições que estão dentro da igreja. Bom, mas é claro que mesmo que tenhamos todas essas pessoas trabalhando, nós temos que ter claro que os leigos eles fazem presente e necessário, mas a decisão última é dos religiosos. Nós leigos, sejamos funcionários diretos ou assessorias, podemos ser úteis e devemos ser úteis, mas não podemos substituir aqueles e aquelas responsáveis por abrir essa porta amarela. Podemos ajudar a discernir sobre qual porta abrir, mas a decisão de abrir ou não essa porta amarela, de ampliar, difundir, de reduzir, é das religiosas, é dos religiosos.
Não podemos assumir isso enquanto leigos e nem vocês podem permitir que os leigos assumam isso, porque temos visto os casos assim, infelizmente, no Brasil. O leigo assumindo o papel do religioso da religiosa, mas este é um papel do religioso. Está no documento de 2014, que é um outro documento, que é esse aqui, Orientações para a Gestão dos Bens do Instituto de Vida Consagrada. É mais um documento que tem que ser conhecido por todos nós. Muito bem. E, paralelo a isso, teve a alteração do livro 6 do Código de Direito Canônico, Sanções da Igreja. Algumas coisas eram mais detalhadas. Então, por exemplo, o Cânone 1376, ele inova. Hoje, a reparação do dano, ela é necessária, a depender do que seja feito pelo religioso, por aquele que está à frente, pela religiosa. Então, quem subtrai bens eclesiásticos, quem rouba, quem desvia bens eclesiásticos, estão mencionadas as suas penas lá no Cânone 1336, parágrafo 2º a 4º. O 5º não entra nesse caso, que é a pena do Estado clerical. Mas 2º a 4º tem algumas penas. Quem aliena bens eclesiásticos ou executa outro ato de administração tem uma consulta prescrita. Qual consulta? Aquela consulta quando ultrapassa 3.000 salários mínimos, se não tiver uma determinação diferente, ou aquele limite imposto ou colocado pelo governo geral. Quem toma medida patrimonial sem fazer essa consulta ao Conselho Provincial, ao Conselho Geral e à Santa Sé, quando ultrapassa o limite, está prevista a pena. Ainda no 1376 fala também de uma justa pena, sem abrir a mão de reparar o dano, né? Quem comete o delito citado anteriormente e também outra negligência na administração dos bens eclesiásticos. Quer ver um exemplo? Por exemplo, alugar para parentes, vender para parentes, alugar uma cantina de escola para parentes, sem uma autorização do Conselho Provincial. São detalhes que temos que ficar atentos, ou seja, conhecer a documentação canônica. E, por último, quanto às penas, também no 1393, fala que aquele que exerce um comércio também será punido. É ruim a palavra punição, mas ela existe, está no nosso documento da Igreja. E mais, quem comete delito de matéria econômica, uma aplicação indevida, uma compra indevida, uma reforma indevida, um empréstimo indevido, tudo isso está sujeito. Então, a responsabilidade pelos bens ela é muito grande. Por isso, o Márcio falava no início, de forma colegiada, de forma sinodal, é caminhar de forma colegiada, de fato, para evitar que essas coisas aconteçam. Porque mais, quando duas pessoas pensam, é claro, facilita o entendimento maior. No aspecto civil, o que o civil fala sobre isso? Questão de governança também. Vamos lá. Bom, salvo disposto em lei especial, né, quanto ao ato constitutivo de pessoas jurídicas, ou seja, a constituição de vocês, enquanto associação, fundação, está lá no artigo 44 do Código Civil, salvo disposto em lei especial, a transformação dessas instituições, a incorporação de uma associação, a cisão de uma associação, incorporação de uma OR ou fusão, que é o caso do nosso assunto hoje, também regem-se desde logo por este Código. Então, está previsto também na Lei 10.406, que é o Código Civil Brasileiro, a previsão da fusão de províncias, de organizações religiosas. Está previsto no nosso artigo. Ah, muito bem. O que mais? Ora, está previsto no Código Civil Brasileiro, mas é importante também que esteja onde? No nosso Estatuto. Então, o Estatuto da Organização Religiosa também é importante que esteja lá. Compete ao capítulo provincial deliberar sobre o processo de fusão, cisão, incorporação, observado o direito universal e o direito próprio, ou seja, de olho no direito canônico, de olho nas constituições, de olho na regra de vida, mas o nosso estatuto também tem que prever. Então, canonicamente, já falamos atrás, como que é a situação, e agora, civilmente, Código Civil e Estatuto. Muito bem. Mas, como já dito, isso é um ato de governança. A governança, seja o governo geral em relação às províncias, seja o governo provincial em relação às obras, é um ato. Ela avalia, ela dirige, ela traça as grandes políticas, o plano de governo geral, o plano de governo provincial, ela traça isso para quem? As grandes estratégias para as províncias, para as obras. Observe que a gestão verde está um pouquinho abaixo da governança, porque, de fato, é lá de cima que vem as grandes demandas, ou as grandes orientações, as grandes políticas. Então, o governo geral para as suas províncias, ou o governo provincial para as suas obras. Podemos pensar até menor, um colégio para os seus departamentos. E o que acontece lá na gestão? Planejamento, execução, controle, daquilo que veio lá de cima. É claro, respeitando também a especificidade e as demandas locais. E essa gestão, essa província, essas obras têm que
prestar contas para aquele macro, para a governança. Por isso que, no diocesano, os bispos têm a visita ad limina, a cada 5 anos, levando a realidade da sua diocese para o Papa. Por isso que, também, as províncias têm que fazer um relatório prestando contas para os governos gerais. Por isso que a provincial tem a sua visita canônica, a Madre Geral ou Superior Geral também tem a sua visita canônica em todas as obras. Já tem uma prestação de contas, de fato está acontecendo aquilo que foi prescrito. Muito bem, então é um ato também de governança. Ou seja, nós temos a base, a raiz fortalecida, que vai alimentar o tronco, alimentar os frutos, as folhas, alimentar toda a árvore como atos de gestão. Então, nesse caso, aqui a gente mostra um livro escrito pelo Sebastião Venâncio, que é um dos diretores do Acre, sobre governança, compliance e riscos para congregações católicas. Então, olha que interessante, fortalece-se o tronco, fortalece o núcleo, a partir daí os galhos podem nascer ou podem ser mantidos, mas decisões macro, governo geral, governo provincial, para o micro, para a área de gestão, que são as províncias e as obras. Podemos falar também decisão macro da Santa Sé para as dioceses e arquidioceses em todo o mundo. Então, também é um ato de governança. Então é tudo maravilhoso, tudo muito bonito? Claro, é tudo muito interessante, muito maravilhoso e muito bonito, mas também temos os estranhamentos. Claro, tem problemas, como toda instituição, como toda família tem. Então, na fusão, na união de províncias, colocamos 5 aqui, podem ter mais, é claro, só para a gente citar um pouco, mas temos a questão do aprendizado e do apoio. Toda vez que tem uma união de províncias, uma fusão de províncias, nós temos o aprendizado, porque são pessoas diferentes, são realidades diferentes, temos apoio de um para o outro, uma para a outra. Temos também a falta de apoio, temos também a negação do aprendizado, por isso também estranhamento. Mas é da realidade, é do povo, é do humano essa situação. Temos a questão da estrutura e do processo. Nós temos, às vezes, província mais estruturada e outra menos estruturada. Nós temos obras mais estruturadas, obras menos estruturadas, mais ricas e menos ricas. Mas aí nós somos todos irmãos ou não somos nessa hora, não é isso? Ou de fato a gente é um membro daquela comunidade, daquela congregação, daquela província, ou nós nos estranhamos com relação ao meu irmão e à minha irmã. Mas são fatos que acontecem. Temos a questão do poder, claro. Se eu tenho 2 províncias, passo a ter só uma, eu vou ter um governo provincial, eu vou ter um superior ou uma superior ao invés de 2. Isso dá problema, é do ser humano. E quando são mais províncias? Temos um caso que nós trabalhamos, são 7 países, 7 províncias, virou uma província. Essa única província significa que eliminou, entre aspas, 6 superiores provinciais, é uma masculina. Canonicamente, então, tem um só. Claro que, civilmente, em cada país tem o seu representante, mas canonicamente saem de 7 superiores para um superior. A questão de poder também mexe, ela bala. Seja no Brasil, por exemplo, você pega também 2 províncias, vai dar problema, é claro, isso é normal do ser humano. A questão das culturas, nós tivemos no Brasil, eu trabalhei, participei em alguns casos, uma província do Nordeste, uma província do Sul e Sudeste. Teve problema de cultura? Claro que teve. Uma melhor que a outra? Não, são diferentes, tem que somar. Depois que passa algum tempo, aquilo vai se ajustando, mas alguns resquícios vão ficando. Questão cultural. E tem uma riqueza muito grande nisso também. Não é só estranhamento, tem uma riqueza muito grande. E, por último, dos colocados aqui, a questão financeira. Claro, teremos províncias com a condição financeira muito grande que vai falar assim, estamos carregando a outra nas costas. Não, não é nas costas. Estamos carregando a outra nos braços, no colo. É papel nosso. Daquele que tem mais, ajudar o que tem menos. Vamos pensar as primeiras comunidades, né? Atos dos apóstolos, vai pensar dessa forma. Ou então pensar como nosso compromisso de fato, como religioso, como religiosa, as constituições quando trata ali da pobreza, da comunidade, do irmão, da irmã. Então, são aspectos que existem no caso de uma fusão União de Províncias que tem que ser muito bem trabalhado. Muito bem. Se pensar no discernimento para isso, o próprio capítulo provincial pode encaminhar isso para o capítulo geral? Claro que pode partir do capítulo provincial, pode partir do próprio país, mas o capítulo geral vai discutir e, decidindo que isso vai acontecer, constitui um grupo de trabalho, um GT, ou um grupo técnico, com membros internos e externos. É claro, aquela província tem que ter membros das 2 províncias, se for necessário, se for possível, também do capítulo geral, para ir discutindo ao longo de determinado período, com a consultoria externa, sempre importante também contar com uma consultoria externa, que de fato conheça sobre o assunto,
Construído o grupo, vamos criar um cronograma, um plano macro de ação, baseado em metodologia de projeto, algo profissional, pensando uma data final para trás. O que a gente vai trabalhar de lá para cá? Claro, daqui para lá, vai ser a nossa data limite estipulada para 4, 5, 6 anos, para discutir no próximo capítulo geral. Discutir ou para ratificar, seja para o sim ou para o não. Então, cria um grande cronograma. Quais são os pontos críticos desse cronograma? O que pode nos impedir de conseguir, de alcançar ou não? Então, identifique esses pontos críticos e vamos traçar um plano de ação mais detalhado para atacar, entre aspas, esses pontos críticos, para ir limpando o caminho para que a fusão, a união de províncias possa acontecer. E, claro, esse plano de ação ser implementado e monitorado o tempo todo. Não pode ser algo solto, não pode ser uma pessoa ou duas pessoas. Tem que ser uma equipe, esse grupo de trabalho constituído lá no primeiro passo para que isso aconteça. Mas quem vai participar disso? Pessoas que têm uma expertise civil, canônica, eclesial e do negócio, das atividades. Civil como? Advogados? Claro. Contadores? Claro. Canonistas? Claro. Que entendam de igreja? Claro. Que entendam da educação, da saúde, do social, da hospedagem, da hotelaria? Claro. Mas não podemos pegar uma única pessoa como se fosse conhecedora e conhecedora de tudo. E nisso eu falo com muita tranquilidade. Nós, do Instituto Axis, temos uma equipe bem completa, que comporta advogados, contadores, canonistas, pedagogos, pessoas especializadas na área hospitalar, na área da gestão, na área eclesial. Tem que ser uma equipe completa, porque se pegar uma única pessoa, ela é muito boa naquela área, mas não entende da outra, o que é normal, ninguém é bom em tudo. Por isso que a equipe, um se soma ao outro. De fato, uma visão colegiada, uma visão sinodal, caminhando juntos para alcançar o mesmo objetivo, mas com um conhecimento multidisciplinar. Isso é essencial. E na pós-fusão? Bom, claro, acontece a fusão, vamos monitorar. Não vamos deixar solto. O monitoramento dos entes eclesiásticos está previsto nesse documento aqui de 2014 também. Ele cita que introduzir sistema de monitoração, construir novas estruturas, fácil de gerenciar, menos onerosas no tempo e em momento de dificuldade vocacional, como vimos lá no primeiro Desafios da Igreja. Então, temos que ter uma fusão ou uma incorporação, se for o caso de uma província única, mas com monitoramento adequado. E isso não é desconfiança, isso é para ajudar, para auxiliar. Olha, o mesmo documento ele diz: vigilância e controle não é autonomia, limitação de autonomia, não é falta de confiança. É comunhão, é transparência. É para ajudar a tutelar aquelas tarefas, olha que bonito, delicadas de administração. Então, essa vigilância e transparência da Econômica Geral sobre o país, os países, do Conselho Geral sobre os conselhos provinciais, ou do Conselho Provincial sobre as obras, da Provincial sobre as comunidades, do Superior sobre o local sobre a sua comunidade, isso é transparência. Isso é para ajudar, é para apoiar, e não limitação de autonomia ou falta de confiança. E, por fim, temos que nos precaver o tempo todo para que, da inobservância das leis civis, não causemos danos à igreja. E uma da observância, um ponto que temos que observar exatamente o que a legislação prevê, o que ela permite no caso de fusão de província, no caso de proteção do nosso patrimônio, no caso de uma cisão patrimonial, no caso de uma incorporação, de uma criação de estatuto de associação, criação de estatuto de organização religiosa, de alteração de estatutos, de mudança de governança, de mudança de gestão. Ficar atento às leis do país. Qual país? No caso aqui, é claro, do nosso, mas cada um no seu país, porque aqui é um CAN 1284 que diz respeito a todo o mundo, né? A toda a Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem, nós vamos ter agora a Madre Rosane Halber, das Escolápias do Brasil, falando de um case para a gente. Elas estão presentes em várias partes do mundo, em 20 países, e elas estão passando por um processo de fusão de províncias. Então, nós vamos ter agora aí, entre 5 a 10 minutos, a Madre Rosane falando da experiência dela para a gente finalizar e depois passar, no segundo momento, para algumas perguntas, tá bem? Eu vou interromper o compartilhamento aqui para que a Madre Rosane possa entrar falando sobre essa experiência. Adilson, muito obrigado, né, pela sua exposição.
A Madre Rosane agora ela vai fazer a exposição dela, do caso dela. A gente pede desculpas pelo tempo, né? Mas a gente sabe que está todo mundo na correria do dia a dia. Então a gente vai ser bem breve. Vamos passar a palavra para a Madre Rosane e na sequência a gente tem um tempo de perguntas. A gente já recebeu algumas perguntas aqui pelo celular da comunicação, mas por favor, quem quiser também fazer pelo chat, pode encaminhar pelo chat. Então a gente tem agora a Madre Rosane e depois a Maria Lúcia vai dar um pequeno recado aí da área comercial do Axis a respeito do curso que faremos no Rio de Janeiro, e aí as perguntas. Então, Madre Rosane, mais uma vez, muito obrigado. Né? A senhora está aí do Chile, vem nos brindar aí, vem nos socializar conosco, né, nessa igreja nossa sinodal, a experiência das senhoras. Muito obrigado, Madre. Por favor, a senhora com a palavra. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Espero que estejam bem. Com a graça de Deus, aqui estamos. E verdadeiramente é um ato de agradecimento poder compartilhar com vocês essa experiência. E muito bem dito pelo Adilson, toda a teoria aqui nós vimos e posso falar do que nós estamos vivenciando nesse momento na prática. Nós, da Congregação das Filhas de Maria, religiosas das Escolas Pias, as Irmãs Escolápias, estamos presentes no Brasil, e nesse momento o Brasil é uma vice-província diante dessa reestruturação. Nós assim chamamos de reestruturação esse processo que nós estamos vivenciando nesse momento. Nós iniciamos concretamente no ano de 2017, baseado numa inquietude e uma solicitação de uma conferência regional de América, e essa conferência foi no Brasil, então é o nosso ponto de partida de América no Brasil, e a partir desse momento iniciamos o processo de estudos, encontros, assembleias, encontros virtuais, concretizamos esse desejo numa solicitação para o capítulo geral no ano de 2019, e assim foi aprovado no capítulo essa nossa solicitação, e desde aí começamos a concretizar esse sonho que estamos em tempo de experimento. Durante 2 anos nós temos a nossa experiência vivencial do que nós sonhamos e desejamos. Nossa realidade eram 4 províncias na América, América Norte e América do Sul, e nesse momento somos 2 províncias. O Cone Norte, a sede é no México, e o Cone Sul, a sede da província Nossa Senhora da Providência, é na Argentina, na cidade de Córdoba. Então, diante dessa realidade, com muitos estudos, muitas assessorias, e muito bem lembrou Adilson, que nós somos pessoas com nosso poder de decisão, né? Cabe a vida religiosa a cada um, né, dos membros da congregação participar, vivenciar e experimentar realmente o que nos toca nesse momento. Mas contando sempre com a assessoria de pessoas que nos auxiliam, que nos ajudam a abrir a porta de pouco a pouco, e assim nós vamos adentrando nesse mundo, que é um mundo de culturas diferentes, opiniões, de estruturas, processos, e verdadeiramente nós religiosos sabemos muito bem. Quem é um pouco mais jovem sabe disso, e quem tem mais experiência da vida, nós sempre herdamos, nós temos uma herança de 40, 50, 60, 70, 100 ou 200 anos ou mais. Então, a experiência que nossos fundadores nos dão é uma experiência vivencial do nosso carisma. E nós, Irmãs Escolápias, temos um carisma muito especial, muito importante na igreja, que é a educação. Nós nos dedicamos com exclusividade à educação em todos os âmbitos, distinto de outras congregações religiosas que têm outros aspectos e outras vivências.
Então, diante desta realidade, nós concretizamos no ano de 2022 um encontro regional, e desde aí foi com a congregação geral, e mais a equipe que era membro, a equipe responsável por todo o encaminhamento, se encaminhou também para a vida religiosa para cada uma de nós irmãs, e para os leigos uma carta circular em que foi partilhado, socializado as decisões de que quantas províncias seriam, e também o quanto que é importante a presença dos leigos conosco nessa caminhada. Em 2023, no dia 25 de março de 2023, hoje exatamente cumprimos 13 meses de existência das novas províncias, dessas duas províncias de América, e com isso nós iniciamos o nosso processo de novas estruturas, novas organizações. Nós nos dividimos, ou melhor dito, nos organizamos de uma forma que os vários âmbitos, nós nos integramos em âmbitos distintos. Nós temos o âmbito da vida religiosa, o âmbito da comunicação e da comunhão, o âmbito da missão, o âmbito da liderança, o âmbito de administração e economia. Cada uma das nossas irmãs do Conselho Provincial é responsável por um desses âmbitos, que, por sua vez, congrega com a superiora provincial e o seu conselho, com toda a equipe, e também presta contas, eu não diria prestar contas, e sim socializa a experiência com a congregação geral. Então, a Madre Geral já fez a visita a alguns países depois desse momento da reestruturação, e nós aqui, concretamente no Chile, estamos aguardando a visita agora no mês de maio. Então, são experiências novas, desafiadoras, mas que vale a pena. Como diz Santa Paula, a nossa fundadora, que ela tinha uma frase no ano de 1829, 1830, era essa a sua frase: em cada escolápia está o futuro. Então, eu acredito muito que vale a pena apostar em que cada escolápia nós somos as semeadoras do futuro, as semeadoras de alguém que quer algo mais. Então, que existem essas diferenças, existem, mas as diferenças nos dão as possibilidades de vivenciar com esperança uma igreja em caminho, uma igreja sinodal. E também é uma abertura às novas orientações da igreja. Eu vou falar um pouquinho, muito rápido, do que nesse momento também me levam à responsabilidade diante dessa nova experiência. Eu tenho uma responsabilidade econômica e administrativa com 6 países que competem, que fazem parte da nossa província, Nossa Senhora da Providência, que é a vice-província do Brasil, o núcleo Argentina, Chile, Equador, Colômbia, e a presença na Bolívia. Então, todos esses países, em cada país nós temos uma ecônoma, nós chamamos de núcleo central, cada país é um núcleo central. Então, nós temos uma ecônoma, e a ecônoma, por sua vez, comigo, trabalhamos como equipe, temos um conselho econômico, a própria orientação da igreja nos diz isso, que cada ecônomo tenha o seu conselho econômico, e assim nós temos o conselho econômico da província, mais o conselho econômico geral. E estamos construindo, na verdade, uma plataforma que congrega todas essas informações financeiras, porque o aspecto financeiro é um aspecto importante, é um aspecto que rege a transparência e a ética. Então, diante disso, nós estamos construindo com a assessoria do Instituto Axis, já tínhamos uma assessoria há mais tempo,
E agora, nesse momento, continuamos com uma assessoria específica para a construção dessa plataforma para centralizar os processos da gestão financeira, porque são realidades muito diferentes, mas um aspecto que, se é que vale a pena dar um conselho, nós temos no nosso instituto, na nossa congregação, um programa contábil que nós utilizamos em todos os países da América, nas comunidades religiosas. Então, esse programa ele está em espanhol, porque, por sua vez, a nossa congregação é de origem espanhola e a nossa madre ecônoma geral, ela consegue nos acompanhar e nos orientar através desse programa. Então, isso também facilita bastante nessa construção da nossa plataforma, porque tendo acesso a essas informações, caminhamos de uma forma mais ágil e que nossas estruturas não se tornem pesadas, mas que nos tornem ligeiros, ágeis, com poder, né? Eu diria assim, um bom poder de decisão, porque nos compete tomar decisões para o bem da igreja, não é o bem só do instituto, mas para o bem da igreja. E finalizo dizendo a cada um de vocês que representa uma congregação religiosa e tem aí uma missão importante, e pode ser que nesse momento também tenha essa inquietude de cisão, de fusão, de união e de reestruturação. Faz parte da nossa vida, faz parte dos nossos tempos. Ter muito claro e muito presente que é importante deixar-nos conduzir pelo Espírito. É pelo Espírito, não por nossas vontades, por nossos caprichos. E que caminhemos em uma atitude sinodal, abertos a uma vida fraterna e intercultural. Que nossos sonhos e as nossas práticas se concretizem. Porque somos pessoas capazes. Porque quando nós somamos forças, somos capazes e com nosso poder de transformação, nos sentimos chamadas a seguir a Jesus Cristo. E esse é o nosso bem maior. Então, que vale a pena, os desafios também fazem parte da nossa vida e nos ajudam a caminhar. Muito obrigada. Madre Rosane, muito obrigado pelo testemunho, né? Essa partilha tão rica da experiência das senhoras. A senhora comentou que já são alguns anos, né, de partilha e a senhora conseguiu condensar aí em 10 minutos. Muito obrigado, né, em nome de todos aqui presentes e daqueles que ainda vão ver esse vídeo depois no YouTube, que vai estar disponível. Eu agradeço imensamente a senhora por partilhar a experiência das senhoras. Antes da gente passar para as perguntas, a gente tem algumas perguntas aqui, especificamente para a Madre Rosane, e também para o Adilson. A Maria Lúcia, que trabalha conosco nas relações institucionais, ela vai dar um recado a respeito da formação que será ministrada sobre governança e gestão na cidade do Rio de Janeiro. Maria Lúcia, né, então, só ratificando, dia 19 a 21, 19 e 20 a formação, 21 teremos aí a visita guiada, não é a visita de turista, né? É uma visita guiada ao Cristo Redentor para se falar do santuário, da administração do santuário, da governança no santuário, da gestão de um santuário, né? Destes aspectos, e inclusive no dia 19 nós teremos também a presença do Padre Omar, que é um dos responsáveis lá pela condução do santuário. Na verdade, hoje ele é o padre reitor do santuário, mas ele também vai nos brindar lá com uma palestra no dia 19. Bom, voltamos ao nosso tema, a unificação de províncias, algumas perguntas, né, para a gente poder, pelo menos, dar mais algumas pistas, algumas dicas desse trabalho de unificação. Adilson e Madre Rosana, eu acho que essas duas aqui podem ser, a gente pode partilhar, a gente pode começar pelo Adilson, Madre, e depois, se a senhora quiser concluir, a unificação de províncias não é retroceder, né? Então, o nosso participante aqui está perguntando se unificar províncias não é retroceder. Adilson, o que você tem a dizer? E depois, por favor, passe a palavra aí para a Madre Rosane.
Olha, penso, né, e eu diria que o Axis, né, nós pensamos que não, né, é uma resposta à necessidade dos novos tempos. O Papa tem nos cutucado bastante quanto a isso, né? E a gente tem que ficar atento, a gente brinca, é o olho no peixe e o olho no gato, é prospectar o futuro o tempo todo. Não dá para adivinhar o futuro, mas a gente pode interpretar o futuro. Então, baseado na taxa de natalidade cada vez menor, vocações menores, com crescimento de outras religiões, crescimento das pessoas sem a crença em Deus, a tendência é ter grandes obras com menos força. Então, é uma tendência, ou seja, a missão é o objetivo fim, a vivência do carisma, se não naquela obra, naquele outro local, numa pastoral, mas é preservação da identidade, preservação do carisma, preservação das obras, e uma resposta, né, aos desafios que nós estamos enfrentando. Eu não vejo como um retroceder, eu vejo como uma luz. Não é uma luz no fim do túnel, de forma alguma. É uma luz que nos acompanha, porque realmente eu me sinto assim. Irmã Rosane, eu me sinto nas mãos de Deus fazendo esse processo, essa caminhada. Então, assim, efetivamente, para mim, é uma esperança. E, e é um olhar de busca, de uma busca constante, de ver onde existem novos brotos de esperança, novas vocações. Nós estamos somando forças e somando possibilidades. Quando a gente se une, nós somos mais. Muito obrigado, irmã. Madre, eu vou voltar, assim, eu vou agora começar com a senhora uma pergunta que vai um pouco ao encontro disso que a senhora acabou de responder. A unificação de províncias significa rever as obras? Significa uma revisão das obras? Eu acho que a preocupação aqui é se vai fechar a obra, se vai, como que vai ficar. O que a senhora poderia nos dizer da experiência das senhoras? Se unificar a província significa que vai fechar a obra ou não? O que a senhora pode nos dizer? Antes da tomada de decisão e do início concreto, em março de 2023, cada província anterior, ou cada presença escolápia nos países, nós tivemos a nossa tarefa de fazer uma revisão, uma análise detalhada de quais obras que nós estamos dispostas a abraçar e investir nelas. E aquelas obras que merecem um discernimento maior, nós estamos fazendo esse processo agora juntas. Então, antes, nós temos todo um levantamento de patrimônio durante esse tempo que nos foi dado, de fazer uma análise do nosso patrimônio, de fazer uma análise onde qual é a presença que vale a pena apostar e qual é a presença que temos que fazer um processo de discernimento. E alguns países, antes de nós nos unirmos nesse processo de reestruturação, optaram por deixar uma obra, ou optaram por, às vezes, no nosso caso, um colégio. Não vamos seguir com esse colégio, e sim vamos destiná-lo a um aluguel, vamos dar um outro sentido a essa obra, porque humanamente falando, nós não conseguimos. Então, foi um período também que cada país teve um tempo para fazer o seu processo de discernimento. Então, isso foi muito respeitado, muito dialogado. Se acertamos, não sabemos, nós estamos fazendo a nossa experiência. Tá certo, muito obrigado, Madre. Adilson, você quer falar um pouco da experiência do Axis nesse tipo de processo? Se significa revisão das obras Sim, nessa linha do que a Madre respondeu? eu vou colar da Madre, é exatamente isso, mano. É um estudo prévio, já tivemos outras congregações trabalhando com a gente nessa situação. Primeiro, o para casa é exatamente isso. Primeiro faz o estudo local, que quem vai saber responder sobre o local é, claro, é a província que vive naquela experiência, né? Geográfica, inclusive. Uma análise local. E pode levar, sim, a um fechamento? Pode, né? Agora, a gente tem sempre dito o seguinte, o fechamento de uma obra pode significar a ampliação do carisma, migração do carisma. Eu tenho uma obra que ela é financeiramente, vai comendo a província como um todo. Temos vários casos assim, infelizmente. Aquela obra, ao contrário, ela pode gerar, se ela for terceirizada, se ela for alugada, não vendida, hein? Não de vender patrimônio, não. Mas se ela for alugada, por exemplo,
o recurso daquela obra pode alimentar várias possibilidades de ampliação do Cariz, de migração do Cariz. Nós temos no Brasil 5.565 municípios. Imagine a quantidade de espaço que nós temos para levar o carisma, provocar novas vocações, evangelizar. Olha a leitura de hoje, né? Levar a palavra, levar o evangelho. Então, é o momento oportuno, esse momento de possibilidade de fusão, com, quem sabe, um fechamento em caso, mas abertura. Sou tertuliano, né? O sangue dos mártires será semente de novos cristãos. Se o fechamento de uma obra, em algum caso, pode ser abertura também de novas outras obras. Tá certo. Muito obrigado, Adilson. O Frei Maurício, né, partilha conosco aqui através do chat, um testemunho e também uma pergunta. O que que ele escreve para a gente? Sabemos que o governo de nossas províncias é transitório, ou seja, a cada tempo, 3 ou 4 anos, tem mudança. E com elas também mudanças de visão e do negócio. E às vezes, o caminho que foi percorrido na implantação da governança é paralisado ou até mesmo eliminado. O que fazer para que o projeto seja incorporado e que se crie a cultura entre os religiosos da necessidade de mudança, que não podemos mais administrar nossas obras de uma maneira caseira, como fazíamos até então, né? Madre, a senhora quer falar um pouquinho? O que que a senhora pensa aí dessa reflexão do Frei? É pertinente, humanamente falando, é isso mesmo. Existe entre nós um certo medo e uma insegurança. Existe. Mas um aspecto que eu acredito muito e que eu me sinto motivada devido à partilha e à socialização que nós iniciamos o processo. Todo o início do processo foi um início muito suave, muito leve. Então, nós, irmãs, nos sentimos na província, que nós éramos uma província no Brasil, nós, na província do Brasil, nos sentimos envolvidas de uma tal forma que nós chegamos no momento em que nós desejávamos que isso fosse, de fato, tivesse uma data de início. Então, isso é importante, porque quando existe uma compreensão, numa compreensão do coração, uma compreensão não humanamente falando, mas uma compreensão de um compromisso de vida religiosa consagrada, a gente aceita o desafio, porque é um desafio que vale a pena apostar. Então, e efetivamente, nós estamos fazendo uma experiência de 2 anos. Tanto é que os nossos superiores, a congregação, a provincial com seu conselho, assim chamamos a nossa organização das Irmãs Escolápias, elas foram nomeadas pela congregação geral por um período de 2 anos. Nosso capítulo provincial será em abril de 2025. Então, nesse momento de 2025, as irmãs de toda a província vão eleger com voto a nova gestão que vai conduzir a essa província, porque nesse momento nós fomos nomeadas pela congregação. Então, isso também é importante, essa compreensão desses dados e dessas informações. Então, ter esse envolvimento, esse compromisso, eu acredito que é a luz e a esperança. Tá certo. Muito obrigado, Madre. Madre, a senhora está sendo mais preferida aqui nas perguntas. Tem mais duas aqui que eu vou unificar e vou passar para a senhora. Olha só, talvez até uma curiosidade, a questão da formação das religiosas, porque eu não sei se nesse período de 2 anos as senhoras já têm uma formação unificada ou não, mas a pergunta é nessa linha, como trabalhar essa questão da formação, se já é uma formação unificada nessa grande província que as senhoras agora têm, e a senhora está responsável por conduzir uma parte, e também a questão das idosas, né? Não é por questão de cultura, de proximidade de casa, se conseguem trabalhar aí a questão, como que as senhoras estão vendo a questão de trabalhar as irmãs mais idosas, aquelas que já dedicaram a vida inteira aí ao dia a dia da província, como que isso está sendo trabalhado dentro deste processo de unificação.
E eu emendo aqui mais um pedaço da pergunta que é um pouquinho mais sobre a plataforma, né? A irmã Cássia nos pergunta um pouco mais sobre a plataforma. Então, formação, as irmãs, como que elas estão pensando na formação, as idosas e a questão da plataforma. Bom, é, com relação à formação, nós temos já uma vivência de um noviciado interdemarcacional, que foi feita uma experiência durante alguns anos no interdemarcacional a nível de América. Então, alguns anos foi no México e nesse momento é na Colômbia. Então, todas as noviças passam um período de 2 anos de formação na Colômbia e desde aí já tem uma vivência da interculturalidade e a questão, né, da formação carismática e própria desse período inicial da formação. Os postulantados e aspirantados, cada país núcleo, a jovem faz a sua experiência no seu país. Com relação às irmãs idosas, cada núcleo, cada país tem a sua casa, a sua forma de acolher e de acompanhar as irmãs idosas nesse processo. De nenhuma maneira pensamos em dar uma transferência, de pedir a uma irmã idosa, enferma, que ela participe ou viva a sua vida final como consagrada escolápia em um outro país. A não ser que ela manifeste um desejo de fazer essa experiência e gostaria de ser uma missionária em um outro país que compõe a província nesse momento. Mas essa é uma questão assim de muito respeito e de muito diálogo. Com relação à plataforma, realmente nós estamos construindo. Temos a assessoria da Shirley, que é uma assessora que trabalha com o Instituto Axis, e ela nos apoia nesse processo de formação e de construção. Nesse momento, concretizamos no Brasil a vice-província, que compõe comunidades e colégios. Essa plataforma também é essa visão. São as comunidades religiosas e colégios que têm uma visão separada e depois unificada e com uma moeda única, que é o dólar, que é a moeda da América, que também nos dá a possibilidade de uma visão, porque é diferente trabalhar com peso chileno e ter uma visão de real ou peso argentino, colombiano ou o dólar que se utiliza no Equador. Então, e também na Bolívia também é outro aspecto. Então, isso é importante que, fazendo a somatória de ingressos, perdão, de entradas e saídas, as despesas, o que realmente tem como ingresso naquela comunidade, porque nós já temos a vivência de que as nossas comunidades e colégios têm uma economia centralizada. Não é uma economia de cada colégio, cada comunidade. Essa visão de trabalho centralizado, então, já é uma experiência vivenciada há anos, e então isso facilitou também esse momento de integração, e agora estamos trabalhando com os outros países, diante da realidade que cada país vai apresentando. Certo. Muito obrigado, Madre. Muito obrigado, Adilson. Já são 11 horas e 8 minutos. A gente costuma trabalhar realmente de 10 às 11. Hoje extrapolamos aí alguns minutinhos. A gente agradece imensamente aos senhores e às senhoras que estiveram conosco aqui. Podem ter certeza que esse material vai ser disponibilizado na internet e nós continuamos aí à disposição, né, para aquelas dúvidas que ainda, porventura, possam existir. Não temos como agradecer aí a Madre Rosane, né, de estar partilhando conosco a experiência delas, das escolápias, né? A gente vê que é uma cabeça pensante aí da congregação, e tem hora que pensa em espanhol, em português, em italiano, mas graças a Deus o Espírito Santo vai guiando, né, Madre? Muito obrigado por partilhar conosco a experiência, que Deus continue abençoando o caminho das senhoras, né, que isso seja realmente motivo de fortalecimento da congregação e da nossa igreja. Muito obrigado. Lembrando que o link
do nosso curso de Gestão e Governança já foi disponibilizado aqui na nossa plataforma, mas também será enviado por e-mail, né? Aqueles que puderem participar conosco, é muito importante essa participação no sentido de que ela é uma partilha de experiência, né? No Rio teremos a partilha da experiência do Padre Omar, em relação à gestão de um santuário, a gestão de uma casa de Deus, né? E aqui a gente teve a rica participação das irmãs escolápias nesse processo de unificação. Muito obrigado a todos, tenham uma abençoada quinta-feira, fiquem com Deus e continuamos à disposição dos senhores e das senhoras. Muito obrigado. Madre, fique com Deus. Adilson, obrigado. Até Até mais. mais. Tchau.